Olá pessoal, tudo bem? Então, novamente eu tô aqui, né? Meu nome é Suelen, como a maioria acho que não sei se ainda se lembra, se tem novos inscritos no canal. A gente tá usando o mesmo canal que a gente usou para fazer o nosso estágio de ensino fundamental sobre jogos e brincadeiras. Fui eu e minha colega Catiúcia, que também tá dando continuidade ao estágio, o nosso último estágio, graças a Deus, de ensino médio. Como é o nosso último estágio, a gente decidiu ainda fazer do modelo híbrido, que a gente está oferecendo um curso, né, de extensão com um tema sobre ortografia e reforma ortográfica. Como a gente sabe, houve mudanças já faz um bom tempo, porém, às vezes a gente ainda tem bastante dificuldade em assimilar como era e como ficou, ou a gente ainda escreve da maneira que era e não a maneira que é. Porque teve muitas mudanças, foram mudanças pequenas, mudanças grandes, palavras que escreviam separado, agora escreve junto, que escreviam junto e agora é separado. Os acentos também mudaram bastante. Então a gente achou que esse assunto, por ser um pouco complicado, vai trazer um pouco mais de conhecimento para todo mundo, porque às vezes a gente lendo, a gente acaba não assimilando bem. E aí a gente assistindo um vídeo, ouvindo outra pessoa falar, a gente acaba tendo um entendimento melhor, né? Pelo menos comigo é assim. Então, vai ser o mesmo modelo do estágio anterior, a gente vai seguir fazendo vídeos, vai ser lançado todos os dias vídeos, cada dia com um tema diferente, sobre ortografia e reforma ortográfica. Tem dias que é eu que vou postar, tem dias que vai ser minha colega, o nosso estágio vai seguir da mesma coisa que o anterior. Então, pessoal, a gente conta muito com a colaboração de todos vocês. Quem puder curtir, comentar, isso vai nos ajudar muito, porque isso é fundamental para nossa avaliação. Assim como o outro foi um sucesso, esse, se Deus quiser, vai ser também. E o outro, falar nisso, já chegou os certificados, né? Minha colega já anunciou na rede social dela que vai encaminhar os certificados para aqueles inscritos. Então, este também vai ter certificado. Curso de extensão, ortografia e reforma ortográfica. Alunas Catiúcia da Silva, Suelen Lucas. RU 2088 316 21 39 33 5. Polo PAP Rio Grande. Gramática descritiva e normativa. Formas e funções. Os diversos significados. Quase sempre a gramática engloba numa mesma relação palavras que pertencem a grupos bem diferentes. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Um exame atento facilmente nos mostrará que a relação junta palavras de natureza e funcionalidade bem diferentes, com a base em critérios categoriais, morfológicos e sintáticos misturados. E o elemento que as diferencia são os diversos significados que lhes são próprios. Para tanto, devemos distinguir os seguintes significados. Significado lexical. É o significado que corresponde ao que dá apreensão do mundo extralinguístico, isto é o que corresponde à organização do mundo extralinguístico mediante as línguas. A linguagem classifica a realidade, segundo interesses e atitudes humanas. Por isso, suas distinções podem coincidir com a realidade e delimitações objetivas, mas isso não é necessário. A língua é um saber acerca de modelos e esquemas linguísticos, e não sobre os objetos, a respeito dos quais informa a nossa experiência, o nosso saber do mundo e as ciências não linguísticas. Significado categorial.
é o que corresponde ao como da apreensão do mundo extralinguístico, a forma da intuição da realidade, ou, ainda, o modo de ser das palavras no discurso, e não classes lexas fixas. Amor, quando empregado como substantivo. Amante, quando empregado como adjetivo. Amar, quando empregado como verbo. Amavelmente, quando advérbio. Não cabe a gramática descritiva, mas sim a gramática geral. Definir a categoria linguística substantivo. A gramática descritiva cabe tão somente comprovar se a língua objeto da descrição tem ou não substantivos, e, em caso informativo, quais são os meios materiais, isto é, esquemas formais para expressar a categoria substantivo. Significado instrumental. É o significado dos morfemas, isto é, dos elementos pertencentes ao universo da gramática, e podem apresentar-se como palavras morfemáticas, como os artigos e as preposições, por exemplo, ou como elementos das palavras, o S de livros ou de trabalhos e etc. São os chamados englobadamente instrumentos gramaticais. O artigo o em o livro tem o significado atualizador, e o S em livros tem o significado pluralizador. Inclui-se como dotados desse significado instrumental, isto é, como morfemas, nas combinações gramaticais, os prefixos, os sufixos, as descendências, o acento. Significado estrutural ou sintático. Este aqui tomado em sentido restrito. É o significado que resulta das combinações de unidades lexemáticas ou categoramáticas, com unidades morfemáticas ou morfemas, dentro da oração. São significados estruturais singular, plural, atual, virtual, ativo, passivo, presente, passado, futuro, indicativo e etc. Assim, os S de livros têm o significado instrumental, pluralizador, e não plural, ao lado do pluralizado livro. Da combinação resulta o significado estrutural ou sintático, plural. Significado ôntico, que só se dá no plano da oração. É o que corresponde ao valor existencial, que se comunica ao estado de coisas, designado na oração, afirmativo, negativo, interrogativo, imperativo e etc. Classe de palavra e classe verbal. Tem-se feito confusão entre classe de palavra e categoria ou classe verbal. Confusão que pode ser desfeita com exemplos simples. Distinguidas assim as classes de palavras, podemos agora caracterizar uma a uma. 1. Substantivo. É a classe de lexema que se caracterizada por significar o que convencionalmente chamamos objetos, substantivos, isto é, em primeiro lugar, substâncias, homem, casa, livro, e em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos, como substâncias quais sejam qualidades, bondade, brancura, estados, saúde, doença, processos, chegada, entrega, aceitação. Dois, concretos e abstratos. Os substantivos se dividem em concretos e abstratos. Os concretos são próprios e comuns. Substantivo concreto é o que designa ser de existência independente.
casa, mar, sol, automóvel, filho, mãe. Substantivo abstrato é o que designa ser de existência dependente. Prazer, beijo, trabalho, saída, beleza, cansaço. Os substantivos concretos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. Os substantivos abstratos designam ações, beijo, trabalho, saída, cansaço. Estado e qualidade, prazer, beleza, considerados fora dos seres como se tivessem existência individual. 3. Próprios e comuns. Dividem-se em substantivos em próprios e comuns, divisão que pertence a planos diferentes. Substantivo próprio é o que se aplica a um objeto ou a um conjunto de objetos, mas sempre individualmente. Isto significa que o substantivo próprio se aplica a esse objeto ou a esse conjunto de objetos, considerando-os como indivíduos. Passagem de nomes próprios a comuns, não nos prendemos apenas à pessoa ou coisa nomeada. Observamos-lhes qualidades e defeitos, que se podem transferir em grupos mais numerosos de seres. Os personagens históricos, artísticos e literários pagam o tributo de sua fama com o desgaste do valor individualizante do seu nome próprio, que por isso passa comum. Contáveis e não contáveis. Outra subclasse do substantivo repousa na verdade da sua extensão, que pode ser descontínua e discreta ou contínua. No primeiro caso, a classe é constituída por objetos que existem isolados como partes individualmente consideradas e recebem o nome de contáveis: homem, mulher, casa, livro, etc. No segundo caso, refere-se à classe de objetos contínuos, não separados em partes diversas, que podem ser massa ou matéria. Ou ainda uma ideia abstrata recebe o nome de não contáveis: oceano, vinho, bondade, beleza. Estes não contáveis constituem em geral da singularia tantum, isto é, habitualmente só usam no singular. Estrutura interna do substantivo. Consiste nas línguas flexivas como o português, em geral na combinação de um signo lexical, expresso pelo radical, com signos morfológicos, expressos por descendências e alternâncias, ambos destituídos de existência própria fora dessa combinação. Entre as descendências que a flexão se combinam, o substantivo está a marca de número, e nas línguas que possuem a marca de caso, nominativo, acusativo e etc., como se dá, por exemplo, no grego, no latim e no alemão. O substantivo fora da flexão pode ser dotado da marca de gênero: menino, menina, gato, gata. Número é uma categoria gramatical inerente, primariamente, ao substantivo, que se refere aos objetos substantivos, considerando-as na sua unidade de classe a que pertence, é o número singular, ou no seu conjunto de dois ou mais objetos da mesma classe, é o número plural, quando o singular designa vários objetos de uma mesma classe, considerados num todo, temos o coletivo.
Aqui vai alguns exemplos para não errar mais. Menos não existe, desde se escreve junto, de repente se escreve separado. Você está meio estranha e não meia. Com certeza se escreve separado. Quiser, mexer e xingar estão corretos. Não existe crase antes de verbo e nem antes da palavra masculina. Embaixo versus embaixo. Embaixo quando é advérbio de lugar, ou seja, indica a localização de um objeto. Por exemplo, grafa-se junto, esse é o caso mais recorrente na escrita. Exemplos: a menina está embaixo da mesa. Embaixo do nariz está a boca. Encontrei estas chaves embaixo do sofá. Embaixo. Nesse caso, tem-se a preposição em régida por um verbo ou nome. Junto ao adjetivo baixo, por ser adjetivo, acompanha e caracteriza um substantivo. Como se trata de duas palavras, grafa-se separadamente. Exemplo: esta parede está decorada em baixo relevo. Falarei em baixo tom de voz. Pretendo investir em baixo risco. Dicas de português. Taxar. Atribui defeito, acusar, censurar. Ela foi taxada de louca pelos amigos. Taxar, imposto, uma taxa, fixar um valor imposto. A minha encomenda foi taxada pela Receita Federal. Letras iguais e, o, não levem mais acento circunflexo. Vou, vou. Enjoo, enjoo. Perdoo, perdoo. Creem, creem. Leem, leem. Vem, vem. Abençoo, abençoo. Corou, corou. Por que a gente não deu certo? Porque a gente é separado. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Apesar de ser um assunto bem complicado, né? A gente tem que estudar bastante, tem que pesquisar bastante, porque a gente não quer também passar informações erradas. Todos esses vídeos que serão feitos, eles vão ser baseados em 2 livros, né? E aí, mais adiante, a gente até pode colocar o nome dos livros para quem se interessar, para dar mais uma lida, mais uma pesquisada, porque o livro mesmo, eles são bem completo. Então a gente pegou a parte mais importante, assim, a parte... Não que o restante não seja, tudo é importante quando é da língua portuguesa, né? Porque uma escrita, uma fala correta é fundamental. Só que a gente pegou as mudanças que teve, que as pessoas ainda não conseguiram distinguir bem, sabe? Frisar bem, compreender bem, né? Apesar de ser professora, aluno, a gente sempre vai ter aquela dúvida, né? A gente tem aquela, será que é assim? Não, mas mudou, então é diferente.
Então é super normal a gente ter essas dúvidas. Então os vídeos vai ser baseado nesse que eu fiz hoje, a gente vai todos os dias lançar vídeo com um tema diferente e a gente vai tentar trazer resumido, mas um resumo que vocês possam entender essas mudanças ortográficas que teve na língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo então, pessoal!